Fala galera, estamos aqui mais uma vez, mais um domingo. Hoje faz uma semana que nós tivemos aí as eleições. Muitas coisas aconteceram durante a eleição, o pós-eleição, né? A gente comentou sobre o pré-eleição aí, sobre o debate que aconteceu, sobre todas as polêmicas e tudo que foi envolvido ali. Mas agora a gente está num período ali que a coisa se estreitou, estamos no segundo turno. Agora, obrigatoriamente, os candidatos eles vão ter que olhar um no olho do outro agora, e isso aí vai ser vencido, vai ser ganho no detalhe, de fato no detalhe. Quem ganhar vai ser no detalhe. Então assim, as pesquisas ainda estão com uns números acirrados ali, próximos. A gente não pode cravar a vitória de ninguém, até porque as pesquisas cravavam a vitória de Lula no primeiro turno. Oi? Falou nele aí, meteu bala pra cima. Falou Lula, conhece isso. Então as pesquisas cravavam ali a vitória de Lula no primeiro turno. E o que acontece foi que não aconteceu da forma, com a folga que eles achavam, na verdade. Então, muito provavelmente aí esse segundo turno aí vai ser acirrado. É uma pena acontecer o segundo turno, porque ninguém aguenta mais isso, essa coisa de política e de eleição. Mas é um mal necessário, a gente tem que realmente parar, analisar e fazer algo pela nossa nação e escolher da forma correta. Só que agora o que vai acontecer no próximo debate, né? Agora vai ser, vamos ver se eles vão parar de trocar acusações e vão propor alguma coisa. Que até agora a gente só sabe do que é dito nas redes sociais, mas ninguém tem coragem de olhar na cara do outro e de fato fazer propostas. Então eu quero ver como é que vai ser. E a gente tem visto muita coisa sendo disseminada aí, né, nos bastidores. Os lulanáticos e os bolsonáticos ali articulando nos bastidores aí para poder se posicionarem e saírem na frente aí, para ver se quem é que vai ganhar nessa corrida final aí. Cara, com relação a isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite primeiro, né, para quem nos assiste. Essa galera massa aí que nos segue, que nos prestigia, né? Assim, que vocês continuem nos prestigiando, continuem curtindo, debatendo. E a gente tá aqui para isso, é para trocar ideia mesmo, né? Aqui ninguém é dono de verdade nenhuma. A gente tá aqui é para trocar uma ideia mesmo e assim a gente vai seguindo em frente. Bom, o primeiro turno aí, você falou bem, né, e tal. Havia uma expectativa, né, dentro da margem de erro, né, a gente tem que deixar claro que pesquisa não é a votação em si, é uma estimativa do que pode ser aquele momento ali, né. Por exemplo, o pessoal chega aqui, né, nesse momento assim, hoje, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Ela serve como um termômetro, é mais ou menos isso aí, tá entendendo? Então havia uma perspectiva, certo, de uma possível vitória no primeiro turno, dentro de uma margem de erro, que a maioria das pesquisas dava mas só abrindo parênteses, assim, a margem de erro teve 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo. Então, mas teve um índice muito alto de erro, né? Não, tanto é que chamou atenção, a mídia falou, o pessoal do IBREP foi explicar o porquê, aquela coisa toda. Mas isso aí eu ia falar lá na frente, mas 10 pontos de diferença. Beleza. Mas eu ia falar isso mais na frente. É porque a gente tem que deixar claro que a gente tá aqui, existem dados, né, que mostram isso aí, né? Até perdi meu raciocínio agora. Tu entrou aí, eu perdi meu raciocínio. Enfim, sobre a margem de erro. Sim, aí pesquisa. Ocorreu essa questão aí de ir pro segundo turno. O que era muito mais provável de acontecer do que acontecer a vitória no primeiro turno. Vamos ser bem sinceros. O segundo turno era, bem dizendo, certo de acontecer. Tanto a nível federal como a nível estadual, né? A gente vê aí que, por exemplo, aqui mesmo, dava uma vitória de Marília Reis no primeiro turno, né? Por exemplo, entre 30 e 35 pontos. Onde na realidade houve como eu posso dizer, uma pulverização de votos. Você vê que a diferença entre ela para o quarto colocado foi de mais ou menos 6 pontos percentuais.
O que é uma divisão muito grande entre 4 candidatos. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que entender que pesquisa não é 100%. Não, isso certo. Não é 100%. Certo, beleza. Mas aí querer colocar a culpa, porque de vez de ir dar a vitória pro primeiro turno para ir pro segundo turno, não tem lógica. Não tem lógica, porque como eu tô dizendo a você, a pesquisa, ela fotografa o momento. Mas eu não tô falando de botar a culpa na pesquisa. Eu tô falando que existia uma projeção, houve um erro nos números. Na verdade, não é erro. Não é erro, veja só. Isso chama estimativa. Sim, é estimativa. Se a margem de erro é 2 para cima e 2 para baixo e dá uma diferença de 10 pontos, é erro, pô. Eu vou concluir. Se você me permitir, eu vou concluir, certo? Não, porque você tá dizendo aí que eu falei que botando a culpa na pesquisa. Não botei a culpa na pesquisa. Não, tô dizendo que você botou a culpa na pesquisa. Não, eu botei a culpa. Você eu não tô dizendo isso. Eu botei a culpa na falta de possibilidade que a gente tem, infelizmente, de ter que ir para um segundo turno. Foi o que eu falei. Eu tava tentando desenvolver, né? Tava tentando desenvolver o assunto, certo? Ainda vou tentar concluir o assunto. O que acontece? Pronto, voltando para a parte nacional da coisa. Muita gente que votou em Bolsonaro migrou, certo? Sendo bem sincero, migrou de Simone Tebet e migrou de Ciro Gomes. Aquela questão do voto útil que a gente tinha falado já há uns episódios atrás. O voto útil. O que é que aconteceu? O voto útil, já que muitas pessoas que votaram em Ciro ou optaram por votar nele, olharam, e muita gente que vota em Ciro não vota em Lula. Simplesmente pegou grande parte desse eleitorado de Ciro e uma parte do eleitorado de Tebet e votou em Bolsonaro. É simples. E não votou em Lula, só votou em Bolsonaro. Grande parte, eu não disse 100%, certo? Porque senão Ciro não teria votação. Qual era a estimativa de Ciro Gomes? 6%. Qual a totalização de votos que ele teve? 3%. Qual a estimativa de voto de Simone Tebet? 5%. Qual foi a totalização de votos dela? 4%. É só você ver. Não precisa ser matemático, não precisa ser nada. É só você comparar. Por quê? Muita gente ainda usa, e com muita razão, o discurso do antipetismo, que é válido. Certo? Esse discurso é válido. Por quê? De tudo isso aí, de todos esses candidatos aí, os piores foram para o segundo turno. Exato. Porque mais uma vez, a população teve o voto na mão para escolher pessoas realmente um pouco melhores que poderiam dar mais para a população, para a política nacional ou até para o Brasil como um todo, e simplesmente escolheram continuar nessa polarização. Então muita gente que votava em Ciro olhou assim e disse, pô, não vou votar em Ciro. Ciro perdeu mesmo. Eu não gosto do PT, vou votar em Bolsonaro. O fato foi esse, pô. A migração de votos foi muito maior da parte dele. Por quê? Não sei se você reparou, mas nas últimas semanas de campanha, o discurso de Ciro já começou a mudar um pouco de trajetória. Eu não estou dizendo aqui que o fato é esse. Eu não sou cientista político. Mas se você acompanha um pouco, vem acompanhando um pouco disso aí, você notou, você percebeu que a trajetória foi um pouco mudada de discurso. Para quem antes batia nas duas opções que estavam ali, ele mirou um pouco mais a sua mira para o Lula. Você entendeu? A linha de discurso dele mudou. Não quer dizer que ele foi 100% virado para Lula, mas ele batia mais em Lula do que em Bolsonaro. Eu não estou aqui, olha, pelo amor de Deus, eu não estou aqui afirmando que isso é... o cara tá querendo dar uma desculpa, não. Até porque eu não tenho por que defender ninguém aqui. Eu não ganho nada de ninguém aqui, certo? Mas é nítido que isso aconteceu. Até porque essa migração aconteceu. Se a gente fosse analisar dessa forma, ninguém ali teria motivo para não bater em Lula. Justamente. Tá entendendo? Então, assim, houve essa migração nas últimas horas ou nos últimos dias. Tanto é que isso foi feita uma pesquisa em relação aos eleitores de Ciro Gomes. A possibilidade de mudança para votar em Bolsonaro era de 35%. De 100%,
35 optariam por votar em Bolsonaro se não votasse Ciro. Você tá entendendo? Então é isso que aconteceu. Então o voto útil funcionou mais para Bolsonaro do que propriamente para Lula. Agora, dentro da margem de erro, se você observar as pesquisas, já havia essa tendência de Lula ficar no que ficou mesmo. Entre 50% e 48%. Mas aí então significa que quem era para votar em Lula votou e os demais estão na berlinda. Não sei. Porque esse segundo turno ainda está muito indefinido. Porque a diferença entre eles ainda é muito pouca. Porque se a gente parar a pensar assim, um exemplo, no segundo turno, a probabilidade dos eleitores de Ciro e Tebet irem migrarem para Bolsonaro é maior do que Lula e não é isso. Pode ser. Eu acho muito difícil. Pode ser, pode não ser. Tá entendendo? Porque se você basear nos números, um exemplo, aqueles que eram para votar em Lula votaram. Concorda comigo? Certo. Mas aí tem os eleitores de Simone Tebet. A margem de erro só acertou para Lula. Tá entendendo? Não tô dizendo isso. Não, eu tô falando dizendo que a margem de erro só acertou para Lula. Eu tô falando que ela ficou dentro da margem de erro. Então, eu não disse que ela acertou. Então, eu tô dizendo que quem era para votar nele votou. Então não tem mais ninguém para votar nele. Todo mundo que votou. Não quer dizer isso. É isso que eu tô dizendo. Não quer dizer, até porque senão a eleição só seriam eles dois. A eleição só seria eles dois. Então, o resto não teria outros candidatos. Então, mas se a probabilidade dos eleitores de Simone Tebet e Bolsonaro, por que eles optariam em Bolsonaro e não em Lula? Se quem era para votar em Lula votou e não, sim, mas e se os eleitores de Simone Tebet votarem em Lula? É isso, pô. É isso que eu tô dizendo. Tá indefinido. Ainda está indefinido. Porque agora esses últimos dias aí vão ser de quê? De captar ali apoios. Arregimentar força. Quem que tem mais força entre os dois na campanha? Então isso vai ser mais demonstração de força. Quem tem mais, eu tenho aqui um grupo massa aqui ao meu redor. Como muita gente aderiu à campanha de Lula, assim como muita gente aderiu à campanha de Bolsonaro. Tem um grupo massa aqui, eu tenho o povão. Isso vai ser muito mais demonstração de força. A gente vai ver alguma coisa, de fato ou não, num dia eleitoral ou no próprio debate em si, se não descambar para uma briga dentro do debate. É o mais provável. Justamente. Tá entendendo? Então é isso. A gente, de uma certa forma, optou por viver essa situação. Exato. A gente tinha candidato? Tinha. 2018 tinha candidato? Tinha. E por que a gente optou pelos mesmos? Exato. Porque a gente optou por sofrer, mas até porque eu vou saber se é com você. Independente de quem ganhe, ou Lula ou Bolsonaro. Bolsonaro até vai ter um pouco mais de folga, até porque ele tem hoje uma base na Câmara dos Deputados, no Senado inclusive, de senadores que são alinhados com ele. Tá entendendo? Uhum. Diferente como foi quase 4 anos atrás. Mas Lula, se por exemplo ele ganhar, ele vai sofrer. É porque ele elegeu muita gente. A não ser, aí eu digo, a não ser que muita gente se rebele. A não ser que ele seja muito bom de lábia. A não ser, eu tô só supondo, não tô aqui cravando nada. A não ser que ele faça isso, que ele seja realmente muito bom de conversa, para tentar governar. Tá entendendo? Mas é isso, vamos ver esse segundo turno aí, o que é que reserva. Já que foram escolhidos esses candidatos, né? Que Deus abençoe o Brasil, porque, sinceramente, eu não vejo muita perspectiva, não. Exatamente. Disso que a gente já vem falando há muito tempo, acho que desde o começo de a gente pensava e falando de eleição, já vinha falando. Eu não sei se a gente sorri ou se chora com essa situação. Porque é difícil. É difícil. É complicado, porque o brasileiro, ele precisa urgentemente, como até que o Ciro Gomes falou no seu discurso em relação ao PDT. Você viu que ele disse, eu vou com o meu partido. Mas ele está indo a contragosto. Por ele não apoiava ninguém. Tá entendendo? Ele disse, eu vou acompanhar a decisão do meu partido. Mas muito preocupado com a cena política atual.
que se tornou complexa no Brasil. E é verdade, pô. É verdade. É verdade, a gente tem que pensar que a gente tem que escolher. Se a gente queria escolher alguém diferente, a gente pelo menos podia pegar alguém com proposta. Sim. Alguém que tivesse algo para apresentar para a população. Não simplesmente entrar em briga, velho. É isso que está se tornando. A eleição brasileira só se baseia nisso. É briga pra lá, tu é ladrão, tu é corrupto, tu é isso, tu é aquilo, pô. E não é de hoje que isso acontece. Não é de hoje que isso acontece. Isso vem, não é só de lá de cima não, vem de baixo também. Vem de baixo também, vem de eleição municipal, de vereador, enfim, até lá em cima, pô. Simplesmente. Ou a gente muda essa linha de pensamento, a gente procura conhecer realmente quem é o candidato que a gente quer que esteja lá, ou a gente tá fadado a simplesmente sofrer, velho. Com falta de política pública, ou política pública errada. Mas tu acha que muito disso... vou fazer uma pergunta aqui, talvez... Eu entendo que tudo na vida é uma construção. Sim. E assim... eu olho para o quadro político do Brasil hoje e eu não vejo ninguém se destacando a ponto de ser uma ameaça para essa galera que sempre está lá. Agora não. Você vê um Ciro mesmo que está há 1000 anos se candidatando e a expressão dele é mínima. Só vem caindo. Toda eleição cai. Essa eleição foi ridícula, não por culpa dele, mas porque existe uma disputa separada. Mas também por culpa dele. Não, mas eu digo assim, existia uma disputa separada ali que a turma não estava focando nos outros não, era nos dois. Então assim, mas você não vê, eu não vejo, eu só sei de Ciro em época de eleição. O que Ciro está fazendo antes da eleição, durante os 4 anos que passam? E Marina Silva? Cadê a construção disso, tá ligado? E não só dele, tem não. Tantos outros nomes também. Não só dele, sabe? Um exemplo, você vê ali o último debate que teve, aquela Simone Tebet lá, o respeito que eles tinham por ela, mas eu olho pra ela e digo assim, quem é ela? Justamente, essa eleição... Eu acho que falta uma construção da imagem, uma construção ali do que é feito, do trabalho, para que a população, não só de onde eles estão hoje, porque Ciro fala muito do Ceará, fala não sei o que, beleza, mas ele ganhou no Ceará? Como é que eu tô no Ceará? Eu tenho que ser uma coisa que todo mundo conheça, um trabalho que todo mundo conheça. Sim, por isso que há essa massificação. Por isso que há. Pô, se Ciro teve só a nível regional ali, os feitos dele, que ele tanto fala, ele tem que mais que exaltar mesmo o que ele fez. Assim como a Simone Tebet, ela não foi prefeita também, antes de ser senadora, enfim. Acho que foi prefeita reeleita da cidade lá que ela tem que exaltar mesmo isso aí. Não é o que ela tem a apresentar. Mas eu acho que essa eleição, mais para Simone Tebet, foi mais uma apresentação. Ó, gente, meu nome é Simone Tebet, eu já fiz isso. Assim como Eduardo Campos, em 2014. Eduardo Campos era conhecido regionalmente. Embora ele já tenha sido ministro, enfim. Mas o gestor, Eduardo Campos, ele estava sendo apresentado naquela eleição ali. Você está entendendo? E se, enfim, pela obra do destino aí, não tivesse acontecido o acidente que ele levou, né? Faleceu, talvez até ele poderia ser uma força hoje, né? Hoje, que poderia estar ali nessa frente aí, enfim, você tá entendendo? Ele poderia estar um homem realmente muito forte nacionalmente, e o plano dele era esse, era aparecer, era se apresentar ao Brasil, para depois tentar algo maior mesmo, de fato, de competir de fato, né? Então eu acho que a eleição para Simone Tebet valeu mais. Nesse sentido, de realmente ser uma pessoa que se apresentou ao Brasil. Exato. Gente, olha, eu sou Simone Tebet, eu já fui prefeita, já fui isso, fui senadora, participei da comissão do Covid. E aqui tá meu portfólio. Tá aqui, ó. Eu já fiz isso. Eu já lutei contra isso. Eu já aprovei isso. Enfim.
Eu acho que a apresentação dela foi muito melhor. O que falta são as pessoas acreditarem também em outras possibilidades, né? Justamente. Porque, um exemplo, eu tava falando com um amigo meu, o cara falou assim, tu votasse em quem? Eu disse, votei em Simone Tebet. Primeiro turno, votei em Simone Tebet. Mas por que tu votasse nela? Porque eu votei em quem eu queria que estivesse lá. Justamente. No segundo turno, eu vou ter que escolher com quem ficou. Entre um dos dois. Mas no primeiro turno, eu queria votar na pessoa que eu gostaria de ver lá. Justamente. Entendeu? Em 2006, eu votei em Cristóvão Buarque. Aí você, Cristóvão Buarque, ele foi o único naquela época, naquela campanha ali, que foi... Lula foi reeleito, né? Contra José Serra, se não me engano. Foi o único que falou em educação. Que tinha propostas, dentre elas, claro, como ele é professor, enfim, eu acho que ele é professor, além de senador, claro, político, se não me engano ele é professor. Ele tinha uma proposta ampla para a educação. E educação a gente sabe que é a base de tudo. Você tem educação, você tem a saúde, você tem a segurança, você tem direito à moradia. São coisas que são ali... É o básico que justamente. Né? E um cidadão que precisa, né? que merece, emprego, né? Que tem. Né? Então, assim, é o único cara que tem um discurso realmente focado com propostas, e dentre essas propostas era a educação, que era realmente um carro-chefe. E aquilo ali me deixou muito feliz, porque eu vi alguém realmente propondo alguma coisa. Sim. Então, a partir dali é que eu vim entender. Eu disse, eu preciso escolher alguém que propõe alguma coisa pra mim, que me convença com suas propostas. Sim. Não essa guerrinha fuleira aí de acusação, que fulano é isso, fulano é aquilo. Pra mim isso aí é só cortina de fumaça. Eu olho hoje pra possibilidade que a gente tem dos dois, aí eu vejo um cara que só sabe falar de 2002, do que aconteceu lá em 2002, a gente tá em 2022. Sim. E eu vejo um cara que se vale de muitas coisas que foram propostas não por ele. Beleza, aconteceu no governo dele. Assim como muita coisa que Lula se vale de coisas que foram propostas por outros governos que aconteceram no governo dele. Sabe? Então assim, eu olho pros dois e digo assim, a gente vai melhorar. Aí eu falo assim, vamos melhorar a educação, melhorar o que é ruim? Vamos multiplicar o ruim. Meu irmão, a gente tem que mudar a educação. O que tem que acontecer é um plano de mudança. Isso aqui não tá dando certo. O que tá dando certo a gente tem que parar, reconhecer e mudar. Aí você tá nessa guerra aí de professor ganhando mal, sendo humilhado, aluno batendo no cara. A gente tem que mudar a situação. Escola sucateada. Aí tem que mudar. Aí faz assim, não, mas na saúde, vamos melhorar a saúde. Melhorar o que tá ruim? Não, meu irmão, tem que mudar. Há anos e anos e anos não tá dando certo. Então vamos mudar. Vamos mudar pessoas, vamos mudar as pessoas que são responsáveis. Vamos mudar a filosofia. Exato. Para mudar a cultura, gerar uma cultura que faça a diferença ali naquele ambiente. Não é esse papinho de vamos melhorar. Meu amigo, melhorar o que tá ruim. Aí se você tem um livro e ganha outro, aí tá bom. Porque tá ruim. Cara, eu acho que falta alguém realmente que faça. Mesmo. Somente. A verdade é o seguinte, velho. Alguém que realmente chegue lá e faça. Eu fosse esses caras, velho, sendo bem honesto contigo, se eu fosse esses caras, eu teria vergonha. Mano, se fosse um Bolsonaro, um Lula, eu teria vergonha de me candidatar. Esses caras não eram nem pra estar aí, Guga, no segundo turno. Na moral. Não, eu na teria moral, me candidatar. Não é nem de... O que seria de Lula se não fosse Bolsonaro? E de Bolsonaro por Lula? Exatamente. Você tá entendendo? Exatamente. O que muda entre eles é só a cor. Mas um depende do outro. Porque o PT não apoiou o impeachment dele. Dentre os 200 impeachment que tinha aí. Porque dependia de Bolsonaro. Sim. Da mesma forma, Bolsonaro dependia de Lula. Por quê? Era um embate. Que se existisse alguém realmente, de fato, que se a população desse crédito. Um crédito para alguém, não, gente. A gente precisa de alguém realmente que
saia desse meio aí, que seja uma opção de fato, pra quebrar isso aí que tá aí, que isso aí não vai pra frente. Então a gente precisa de um novo nome, de uma pessoa realmente com uma clareza pra fazer. Nem que seja um mandato. Nem que seja um mandato. Mas quebrar a sequência, né? Mas que tire, mude completamente. Do zero. Do zero mesmo. Sai. Saiu tu já tivesse chance, não deu certo. Tu já tivesse chance, não deu certo. Sai. Entra um novo, de fato. Mas a população não quis. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso aqui no governo do estado, né? Justamente. Quanto tempo a gente não teve um governo de centro-esquerda aí? Com o PSB. A gente tá desde 2006. E agora, de fato, vamos ter uma quebra. Já teve, né? Porque não vai ter PSB no segundo turno, então já teve. Quebrou o primeiro paradigma de ser uma mulher, né? Justamente, e vai ser a primeira governadora do estado. Isso. Então, realmente, a população quis a mudança. Isso. Tá entendendo? Agora vai ser uma disputa aí, volta a volta. Eu acho que bem mais acirrada do que para presidente. para presidente. Que presidente, eu acho que para quem vai votar em ambos, já sabe, vai lá e vai votar. Já sabe. Pra Quem vai governador, votar, vota. Não tem mais... vai ser acirrado, vai. Mas aqui eu acho que vai ser muito mais disputado. Hoje, numa campanha de presidente, para um roubar o voto do outro, tem que ser uma coisa muito impactante mesmo para acontecer. A população já está decidida. Eu não acho que assim, eu ainda estou na dúvida de, não. Quem vai votar já sabe que vai votar. Quem vai votar, vota. Acabou. Pode ficar nesse blefe dizendo que não sabe, mas quem vai votar sabe quem vai votar. Todo mundo sabe quem vai votar. Mas para governadora, eu acho que primeiro por ser algo novo, uma governadora no estado, que já é um motivo de muito orgulho, né? Uma mulher no poder. Demorou, viu? Isso. Demorou. Várias tentativas. A gente sabe porque aqui ainda tem essa cultura de machismo aqui no estado. Mas todo canto, né? Política, mas aqui... Não digo assim, um exemplo, para presidente e para todos os cargos. Assim, a gente teve a primeira mulher presidente da república. Isso. Massa, foi... A melhor de todas. Do caralho. Foi assim... Foi massa. Pra mim foi a melhor de todas. Pra mudar, assim, pra gente ter uma representatividade. O Brasil é de todos. Sim. O Brasil é de todos. Né? A gente tem agora foi eleita uma bancada aí, a gente tem uma representatividade da bancada preta, que tá lá nos representando. Porra, do caramba isso aí, tá ligado? E agora a gente vai ter uma mulher governadora do estado, muito massa. Isso. E isso há muito tempo Pernambuco pede essa mudança. Então chegou, acho que demorou pra acontecer. Isso. Tá ligado? Então assim, a Raquel Lira ela perdeu o marido, né? No domingo da eleição, e a gente presta nossos sentimentos para ela. Exatamente. Né? Que Deus conforte o seu coração e sua família, sua né? família. Seus filhos. E assim, vamos ver. Vai ser realmente uma eleição muito disputada. E do outro lado tem a Marília Reis, que fugiu todos os debates. E que, tem isso, né? Segundo disseram, confirmou presença agora no debate que vai ter, né? Vai ter o da Globo, vai ter o da... Acho que da TV Jornal. TV Jornal e da TV Clube, se não me engano. Né? Aí vamos ver aí o que é que tem. Assim, eu tive a curiosidade de dar uma olhada assim, meio por alto, no plano de governo das duas. Vou ser bem sério com você. Eu achei o de Raquel muito mais bem elaborado, muito mais sortido em relação a propostas. Mas tá em aberto. Né? Eu já escolhi quem vou votar. Vai votar em quem? Não, deixa pra lá. Se você entrar nas redes sociais do Diário de Pernambuco, do Jornal do Comércio, qual outro que tem? Não sei o que. Tem a Folha, o Jornal Comércio. Da Folha. E você olhar os comentários, você vai saber em que eu vou votar. Eita. Vou dar esse desafio pra você. Você que for lá olhar, coloca aí nos comentários aí, que você já sabe qual é o meu voto. Velho. Aí, vamos ver, né? Vamos ver aí essa eleição, o que é que realmente... Só abrir um parênteses assim, em relação a essa questão do governo do estado. Luciano Bivar
disse que ia apoiar e foi desautorizado Pelo partido, né? pelo partido de apoiar aquela candidata. Que já criou um clima chato aí, né? Porque ele, como presidente do Nacional, né, do União Brasil, ele entrou na Rádio Jornal, acho que fez sexta-feira, eu tava ouvindo lá e tal. Aí ele, o Luciano Bivar, tal, o Geraldo Freire, né? Aí ele disse, olha, eu declaro apoio à candidata Marília Reis. Isso. Eu me surpreendi na hora, não vou mentir a você não. Eu aqui e tal, aí, Luciano Bivar ao vivo aqui e tal, eu parei, tava fazendo minhas coisas lá no trabalho. Aí, Luciano, tal, eu declaro apoio a Marília Reis. Oxê, não, peraí, eu tô ouvindo errado não. Aí eu aumentei, né? Ele, não, eu tenho que defender a democracia, não sei o que e tal. Bivar político todo. Aí eu disse, cara, essa me pegou agora de surpresa. Eu fiquei naquela viagem, né? Eu falei, mas peraí, o Miguel Coelho apoiou a Raquel. Aí eu disse, algo de errado não está certo. Aí quando foi mais tarde, saiu uma nota do partido, acho que foi o Mendonça Filho. Isso, e Miguel. Dizendo que desautorizou o presidente do partido a declarar apoio, né? O União, pegar o União e apoiar. Bom, eles são brancos e se entendem, né? Exato. Cada um defende seus interesses, né? Exato. Mas, agora, enfim. você vê como a política é um ambiente podre, assim, tá ligado? Porque você vê um PSB que passou a candidatura, a candidatura toda acusando Marília, se valendo de Marília. Danilo Cabral, no último debate, se direcionando o tempo todo a Marília, vai lá e declara apoio a Marília. Política mesmo. Olha, tem uma frase de Armando Monteiro que é bem interessante. Armando Monteiro, que foi candidato a governador, enfim, acho que foi do PTB. Não foi. Não. Ele foi presidente da FIEP, ou é presidente da FIEP, a Federação das do Sebrae, né? Senac. Ele falou de um determinado político. Fulano é camaleão, político camaleão. Então uma hora tá aqui, outra hora, quando você menos espera, ele tá lá. Então a política tem um pouco disso, né? O que é hoje não é amanhã. Você sabe. Tem que garantir o leite, né? Quem se lembra da eleição para a Prefeitura de Recife 2020? Quem era o candidato do PT? Marília Reis. Isso. Marília Reis era do PT e João Campos, que é o prefeito, era do PSB. Quando foi para o segundo turno, o que é que foi feito? A demonização do PT na cidade. Isso. Eu vi tinha cartazes ela com chifrinho. Com Dilma, isso, com chifres assim, não deixa o PT votar. Votar vai vir, né? Que era que é do PT, aquele cara, ele é um dos grandes do PT, eu me esqueci. O José Disseu. Isso. José Disseu vai vir pra Recife, vai vir roubar. Cara, eu sinceramente, aí depois disso eu disse, não, pô, não é possível que o PT vai ter cara de pau, né? Não digo cara de pau, porque não é cara de pau, mas assim, vai se sujeitar a apoiar. O que é que aconteceu em 2022? Quem é que o Lula botou a mão na cabeça do governo do estado? O candidato do PSB. Exato. Aí teve que Marília sair do PT. Ela foi convidada a se retirar, né? E hoje ela tá aí disputando o segundo turno. Aí você vê as voltas que o mundo dá. Enquanto o Humberto Costa, que manda muito aqui no PT, aqui a nível estadual, ficava sempre ali emperrando alguma candidatura, né? Hoje em dia ele tá fazendo o quê? Apoiando Marília Reis. Então o mundo dá volta. Isso. Até porque, assim, pensando em alianças. Justamente, pô. Justamente. Você se lembra que Anderson Ferreira, no segundo turno, em 2020, apoiou quem? Marília. E hoje em dia, na campanha, o que é que ele tava fazendo? 2020 ele concorreu à prefeitura? Ele concorreu a... Não, a prefeitura não, pô. Mas ele apoiou Marília. Ele apoiou, né? Ele apoiou. Não, porque eu tava tentando lembrar quem foi a terceira via. Não, em 2020, ele foi prefeito de Jaboatão. Então, Anderson Ferreira. Isso. Mas quem foi que ficou na terceira via de Recife? Marília, Campos e quem? Eu tô tentando lembrar aqui, mas não tô conseguindo.
Eita, Ou não houve? Aí eu realmente eu não me lembro. Eu lembro Delegada Patrícia. Patrícia. É, Que depois ela assim, ela perdeu muito voto, Por causa daquela fala dela, né? porque saiu muitos. Você Muito vê que meme. o print é eterno, né? Muito mesmo. Saiu. O povo, como é? O povo de Recife é feio, né? Assim, né? Parece Enfim. que ela disse que tava se sentindo no inferno. Tanto povo fake. Aí desidratou. Assim, ela errou, não errou. Mas colocaram no Facebook. Por isso que tem que ter cuidado. É. Tem que ter muito cuidado que a gente fala por aí. Porque eu já vi muito caso, hein? Já vi muita gente se dando mal porque botar coisa em rede social, achando que tava abafando e. Aconteceu recente agora, eu fui pra audiência. Aí a pessoa lá inventou um monte de história, né? Ação trabalhista, sabe como é, né? A turma diz que trabalhava todo dia, 24 horas por dia, não sei o que, pererei, parará. Aí chegou na hora lá, a juíza pegou e virou a tela assim, foi assim, mas você trabalhava todo dia. Porque no seu Facebook tem essa foto aqui, no dia tal que você tava não sei onde. No dia tal você tava não sei onde. Meu irmão mostrou, velho. Vê que merda. É isso, pô. Você tem que ter muito cuidado, velho. Muito Aí mostrou, cuidado. você trabalha todo dia, mas você tava passeando aqui no dia tal, que você disse que tava trabalhando, você tava passeando. Nesse outro dia aqui você também tava. Mostrou uma sequência assim, velho, de tipo de datas. Tem que ter muito cuidado. Vai, bota aí. Tem que ter muito cuidado porque acusar sem provas é crime. Agora deixa eu te fazer uma Acusar sem prova é crime. Eu- Aí isso vale pra tudo, né? Isso vale pra tudo. Tem que ter cuidado, meu irmão. Minha gente, vocês publicarem alguma coisa na rede social e depois tentar botar um atestado. Também já vi muita Já gente vi caindo. muita história. Já vi. E não caiu nessa história de melhores amigos no Instagram, viu? Ô, rapaz. Que os melhores amigos também printam, né? E o print é eterno, viu? Acabou, viu? Você pode apagar todo dia, mas vai sempre ter um FDP que vai dizer, olha que eu tenho aqui, ó. Bota cinzinho na minha mão. Agora, velho, deixa eu dizer uma coisa pra tu. Meu irmão, assim, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do contexto. Certo. Véi, eu digo assim, na moral mesmo. Eu vou falar isso pra ficar eternizado isso aqui. Bicho, assim, os evangélicos, a galera confunde muitas coisas. Porque, meu irmão, vou dizer uma coisa pra você. Seria tão bom, se a galera evangelizasse sobre Jesus igual a turma evangeliza sobre Bolsonaro. Sim. Que, meu amigo, eu digo a você, faz tempo que eu não ouço ninguém. Tem gente aí que, ó, nas redes sociais, não sei o que não fala de Jesus, mas que fala de Bolsonaro todo dia. Sim. Se eu queria que essa militância fosse por uma boa causa, sabe? Assim, eu queria ver a galera na rua aí, quando é pra apoiar, fazer uma motociata, não sei o que, para apoiar. Eu queria ver essa multidão toda evangelizando na rua. Eu fizesse uma motociata pra arrecadar alimento, arrecadar roupas. Eu acho que a turma pra fazer uma boa ação, realmente. A turma, assim, cada um presta conta de si. Isso. Mas eu acho que, meu irmão, a turma se envolve de uma forma que eu acho que passa do limite. Eu acho que tem um limite, sabe? Tudo na vida tem um limite, né? Sim. Tudo que você faz demais faz mal, né? Então, até água faz mal se você beber demais. Tudo faz mal. Aí eu acho que o pessoal passa do limite em relação a algumas coisas. Já dizia Conde, né? Em relação à política também, sabe? De defender, de, assim, endossar, que é o pior de tudo, né? Sim. Que você vê um candidato, um exemplo, feito como você falou aqui, como o Anderson Ferreira, que apoiou Marília há um tempo atrás, agora que concordava em 2 anos atrás, agora não concorda. Agora o cérebro dele é de 2022 pra... Assim, aí você vê muita gente ali falando muita besteira, aí eu vejo muito evangélico. Meu irmão, eu não vejo, faz tempo que eu não vejo um crente postar um versículo no Instagram, mas falar de Bolsonaro o tempo todo. Meu amigo, isso cansa. Com certeza. Cansa. Agora deixa eu te fazer um desafio. George candidato a governo do estado. Certo. Quais seriam as principais propostas de hoje? Cara, eu sei que isso é meio utópico, que eu vou falar. Mas eu teria 4 anos, não é isso? Isso. Ui, desculpa.
cada ano desse eu focaria em um tema básico. E um pilar, né? Eu faria 4 pilares: saúde, educação, segurança e emprego. Não necessariamente nessa ordem, mas a gente veria a ordem com, vamos dizer, com mais gravidade. Eu acho que teria um foco maior, né? E que nesse momento a gente precisa focar. No primeiro a gente vai focar em quê? Isso. Aí a gente, segundo ano, a gente vai focar em quê? Qual que é o segundo mais urgente? Nisso. O terceiro mais urgente, e assim sucessivamente. Eu sei que isso é utopia minha. Eu sei que isso aí não vai acontecer. Até porque parece ser muito simples. E não é. Aí você diz assim... É muito complexo. Aí você diz assim, poxa, como é que ninguém parou pra pensar dessa forma? Justamente. Né? Até porque não é só isso. Existem várias outras coisas por baixo disso. Várias vertentes ali Justamente. no bastidores. Mas é preciso realmente focar no básico. O que não é feito. Mais uma vez, eu não sei se você viu essa semana agora, mais uma vez a restauração cai no teto na cabeça do povo por causa de infiltração, por causa de vazamento. E isso é uma vergonha, bicho. A maior emergência do Estado. Isso. Eu não estou falando aqui que quem é daqui sabe, não estou mentindo. A maior emergência do Estado de Pernambuco. Mais uma vez o teto cai na cabeça do povo. Isso. Por quê? Porque não tem investimento. Pelo menos o básico. Não se tem um planejamento básico. Gente, a gente precisa pensar na população. A gente precisa fazer pelo menos o básico para a população. Não se tem isso, velho. Isso. Mano, olha, vê só. Nos 4 primeiros anos de Eduardo Campos ainda foi feito algumas realizações. Dentre elas os hospitais, aqueles hospitais que descentralizavam, circundam a região metropolitana. Uhum. Não é isso? Tem um perto ali da Vitarella, na Ceasa e um em Paulista, isso. Ali no encontro ali de Abreu Lima. Massa. Depois disso foram feitas coisas pontuais, pô. Coisas pontuais. Foi feito o Hospital da Mulher, mas foi feito pela Prefeitura do Recife. Isso. Foi o Hospital do Idoso, Prefeitura do Recife. Que são bandeiras de campanha deles para poder se reeleger. Exato. E é verdade, não tô aqui... porque tá botando pra lascar no PSB. Não, pô. Foi coisas pontuais, pô. Mas eu não vi em ação realmente, de fato... A não ser o Pacto pela Vida que funcionou lá atrás, no Ninguém começo. Fala mais. Hoje em dia você não vê. Ninguém fala mais do Pacto pela Vida. Você só vê a violência crescendo. Tu lembra que antigamente na televisão era direto pra falar? Tinha, pô. Tinha. Ninguém. Você via na rua. Você via na polícia, televisão. Era o chamado Cosme e Damião. Isso. Que era a dupla de policiais. Você não vê. Uma vez na vida. Isso foi no governo do quê? De Eduardo? É porque assim, isso é reciclado, né? Uhum. É assim, já vem de outros governos, que agora eu realmente não vou me lembrar, mas esse período que a gente via muito, foi em que período? A gente viu no governo de Jarbas, tinha aquelas como eu posso dizer? Era feito umas UPPs. Sim. Tinha outro nome aqui, era Núcleo de Segurança, alguma coisa assim. Eu sei que tinha um no Setúbal. Que acabou. Tinha um no Ibura. Era aquela coisa descentralizada, que você tinha postos avançados da polícia. E aquilo ali praticamente acabou, velho. Ibura, eu lembro. Ali na entrada do Ibura, naquela pista nova ali. Em Setúbal, na divisa, ali perto do Clube das Águias. Mas acabou, né? Eu passei lá, tava fechado. Só tem um prédio lá que está sendo usado para alguma coisa que não se sabe o que. Isso. Tem muita gente se drogando lá dentro. Quando eu passei, tava abandonado mesmo lá. Mas depois eu passei e tava sendo usado. Não se dá continuidade àquilo que tá dando certo. Por quê? Porque isso aqui foi do mandato de fulano, isso foi do mandato de cicrano. Isso é um erro, velho. Porra, se tá dando certo, pega aquilo ali e tenta melhorar. Gente, a gente pegou esse programa aqui, a gente incluiu isso e isso. E assim vai, pô. Não, deixa se acabar, pô. Você tá entendendo? E agora, tomara que eu esteja errado, mas um próximo governo aí que tiver aí, se teve alguma coisa agora do PSB bom, não vai ser dado continuidade. Isso. Por quê? Foi do governo PSB. Bicho, Infelizmente, a coisa funciona assim. A gente passava ali na Encantamoça, no habitacional. Sim.
Aí tava todo vapor, né? Porque tava Sim, eleição, sim, para sim. existia uma Um prazo, né? não, existia uma possibilidade de Danilo ir pro segundo turno, Sim. querendo ou não, e era uma coisa muito favorável para o PSB. Aham. E agora, velho? Já pararam, você passa, não vê ninguém lá, meu irmão. Não tem ninguém, sabe que é ninguém trabalhando lá? Não tem mais. Ali no João Bezerra, Vila Brasil. Uhum. Aquilo ali tá desde 2000. 2000. Isso. Não é de ontem, não. Do ano 2000. Você se lembra que ali não existia aquela ponte ali, Sim. né? Que liga a Rua Imperial aos Coelhos, né? Isso. Isso é ali no IMIP. Aquilo ali, aquele conjunto habitacional, foi daquela época ali. A ponte já tá ali faz tempo, já tá se acabando. E o conjunto habitacional não se termina. São 22 anos Isso. para terminar um conjunto habitacional Eu acho que agora não vai. é um quarteirão desse aqui. Eu acho que agora vai, porque já tá todo pintadinho, todo bonitinho, passei lá um dia desse. 22 anos. Mas não justifica não, velho. Até porque o Encanta Moça fez muito mais rápido do que Justamente. E a gente sabe que é o mesmo padrão, né? A mesma quantidade e tal, aquela coisa toda. Eu acho que até a área maior do Encantamoça ali, cara, a área ali Não, mas, maior. mas eles usam um pedaço só, né? Aquilo ali tem potencial para tirar muita gente dali do. Se é realmente o fato para tirar as pessoas de palafitas, enfim. Então usa, meu irmão, essa área. Isso. Se é para esse benefício, para tirar a população realmente da beira do rio, da rua, então usa, meu irmão. Usa, pega aquela área ali, faz habitacional ali, tira o povo da. Agora, eu vou dizer o que eu me admirei de o governo não vender aquela área ali para alguma construtora, que com certeza foi Ali teve muita pressão. Muita negociação. Teve. Mas me admirei ali. Pode ter certeza que ali rolou muita pressão. Que é aquele terreno ali, ó, faz tempo que a turma tá falando sobre o terreno. É um terreno muito bom, né? Isso. Localização boa na Via Mangue ali. Você tem saída para Via Mangue, você tem saída para Boa Viagem. Exato. Você tem uma área gigante ali, você tem uma área arborizada ali na frente, que é o Parque Manguezais ali. Embora que ainda tem um pedaço ali que eles não vão utilizar, né? Pode ser que seja uma sugestão, ó. Esse aqui eu vou ter que fazer um habitacional, mas essa área aqui. Entendeu? Depois que entregar o habitacional, eles podem negociar o restante, né? Queriam fazer uma praça ali. Uma praça pequena, né? Então, assim, queriam fazer um parque, quer dizer, desculpa. Feito Dona Lindu, assim, uma coisa grandiosa. Que ia ser massa. Eu ia ser chamado de Parque de Boa Viagem até. Mesmo sendo no Pina, mas. Parque Boa Viagem. Enfim, acabou sendo o habitacional. Mas, pô, se é para tirar a população realmente das palafitas, de morar na beira do rio, enfim, tirar de situação dos morros, porra, usa, velho. Usa. Se é para benefício da população, então use. Exato. Pô, seria massa. Eu sei que existe a especulação imobiliária e realmente passa muito disso. Por isso, né? A questão de você captar recurso, dinheiro mesmo. Mas aquela área do Caso José Estelita ali, quanto de habitacional não dava ali? Quantas pessoas não poderiam ser beneficiadas com aquilo ali? Mas eu entendo que a iniciativa privada chegou ali, propôs, enfim, beleza. Não tô aqui, mas pô, seria massa. É o benefício para a população, tá entendendo? Você teria ali residenciais ali e ter uma dignidade para o povo morar ali. Você tem uma área central, né? Você tem um ponto ali de acesso muito bom, né? E assim, terreno tem muito, velho. Tem. O que falta é vontade de fazer. Tem. Aqui, há um tempo atrás, foi feito um estudo, né, do déficit habitacional. É muito grande, é para mais de 100 mil moradias. Aqui, eu falo em Pernambuco, né? Então, assim, realmente, lugar tem para fazer, certo? O que falta realmente é uma parceria, sei lá, faz uma PPP, alguma coisa que realmente ajude a população, tira a população, porra, de um morro, de um precipício. Como aconteceu agora, muita gente faleceu aí, infelizmente, em relação à chuva que teve em maio, barreira caiu, só de uma família levou 11 ou 12 pessoas. Quer dizer, a população, ela tem que viver se arriscando para poder ter um chão para morar. Não é, velho. Não existe nenhum zelo pela dignidade do ser humano. Eu acho que aí falta um pouco também dessa política pública ali, agir.
para a população. Não é só a população que tem que só toma. Não, pô, também isso tem que voltar um pouquinho para, né, pro povo. Exato. Então assim, por isso que eu disse a você, o que eu falei aqui é meio utópico, mas quem sabe, velho, um dia um filho de Deus aí bota isso na cabeça e tenta fazer. Consiga convencer outros. Nem que seja um mandato, mas pelo menos começar. Não, eu sei que 4 anos vai dar pra fazer tudo, beleza. Pelo menos iniciar. Pelo menos botar em prática. Tá em prática aqui, ó. O plano de reestruturação da saúde do Estado. Vamos lá, vamos fazer uma parceria com o SUS. Vamos reestruturar, vamos começar do zero. Enfim, a reforma, enfim, sei lá, captar gente para trabalhar, enfermeiro, médico, tem que fazer alguma coisa. Sim. E segurança, vamos fazer a reestruturação da segurança pública no Estado. Como a gente pode agir? Vamos fazer um plano, sei lá, um pacto pela vida 2, 3, 5, 10. Vamos lá, vamos tentar reagrupar isso aqui. Como a gente pode fazer os batalhões X, Y, Z. Fazer alguma coisa, pô. Emprego, vamos tentar, sei lá, quantas obras tem um Estado paradas do governo do Estado? Tem X. Vamos tentar aqui fazer uma parceria, vamos pegar a galera aqui que tem vamos ver uma mão de obra aqui, que a gente possa pegar e colocar aqui nessa, e dar um incentivo para aquela construtora contratar essa galera. Vamos tentar fazer alguma coisa, pô. Tentar realmente de fato, mas não se tem, pô. A galera parece que fica de mão atada ou bota a mão a venda nos olhos, pô, e não faz. Cara, eu tô cansado de ver. Você vê aqui em Boa Viagem, ali na praça em Boa Viagem, velho, a galera dormindo na praça e tal. Todo canto, pô. E não se faz nada. Não sei do Recife ali, todas nas frente das igrejas, na frente das lojas, que agora é assim, na frente das lojas mesmo, né? Justo. Todo canto tem. Não se faz nada, não tenta pelo menos ajudar essa população. Mas eles não andam não pra esse lugar não, pô. Velho. E olha que eu tô falando de Boa Viagem. Eles não andam nesses lugares não. Mas... Eles só vão pra fora, Paris. Que nem Síria. É. Valeu, galera. Então, dia 30, não se esqueça, voto consciente. Pense e vai lá e deposite só. Não deixe de votar. Não se omita, não se acovarde. Vá, vote, mas escolha a pessoa certa. A pessoa que você para e diz assim, essa pessoa eu acredito que vai trazer um pouco mais de soluções para nós. Então você vai lá e vota, independente. Não se deixe valer pelo que as pessoas estão falando. Não se pesquise. Olha, falou de eleição, já só saíram as bombas. Celula aí. Pesquise, procure saber quais são as propostas, escolha a pessoa certa, vá lá, vote e seja feliz. Valeu? Valeu, galera.